Vamos para mais uma retap, né, do Kauni, onde que a gente acaba fazendo a nossa retificação do aprendizado. Lembrando que a correção, né, acaba te ajudando a aprender mais. A gente sempre aprende mais com nossos erros do que com os acertos, certo? Então, vamos acompanhar aí o comentário das questões. Aquilo que você errou, você anota, né, para para sua consulta futura aí para as próximas provas, concursos, Enem. E vamos lá, vamos nessa. Questão 37. Vamos lá, jogo rápido, hein? Sem enrolação. Questão 37. O gabarito certo é a letra C. E vamos comentar agora os erros e os acertos. A questão, ao item A, né, a opção A, está errada, porque a infraestrutura urbana moderna ela é importante, mas não é o fator determinante, né? A qualificação da mão de obra é essencial desde o início e não uma consequência posterior, tá? E o erro está onde? Inverte a lógica, né, da causa e consequência. A letra B está errada, por quê? Porque a internet ela não eliminou as desigualdades. Países periféricos, né, ainda enfrentam grande barreira, né, de acesso e de produção tecnológica, né? E o erro está quando afirma que uma homogeneidade que não existe. A letra C, essa é o nosso gabarito, né? Ela reflete com precisão, né, o que ocorre, né, nos polos de inovação, né? A integração entre as universidades, pesquisa, empresas, né? E tudo isso impulsiona a economia do conhecimento, né? E resume bem o modelo, né, do Vale do Silício, né, e de outras regiões que são inovadoras. A letra D está errada. Por quê? Países que apenas consomem tecnologia, mas não investem em pesquisa. Não lideram a inovação, apenas dependem dela, né? O erro está aí confundir o consumidor com o protagonista. E a letra E está errado, né? O setor privado é importante, mas a participação do Estado, né, com política de incentivo, educação e pesquisa é fundamental para o avanço tecnológico. Aí, no caso, aí ignora o papel do Estado, né, nas inovações. Questão 38, gabarito, letra A. Por que ela está correta? Resume com precisão, né, os fatores que permitiram a continuidade do ensino, né, em países com sucesso durante a pandemia. Políticas públicas, formação docente, infraestrutura digital, né? Ele mostra a importância, né, da integração entre tecnologia e a política educacional. A letra B está errada porque a crise mostrou justamente o contrário, né? Sem inclusão digital, o ensino foi prejudicado. Letra C, errada também. A cidadania digital, né, ela exige muito mais que acesso à internet, né? Ela envolve uma educação crítica, formação e políticas públicas. Ela aqui acaba reduzindo o conceito de uma forma equivocada. Letra D está errada porque a exclusão não foi causada por desinteresse, né, mas por falta de acesso, por falta de estrutura e até mesmo de capacitação. A letra E está errada porque a pandemia não invalidou o modelo, né, de sociedade em rede. Apenas ele revelou as suas desigualdades e as suas limitações. Questão 39. O nosso gabarito na 39 é a letra E. A A está errada porque a bacia do São Francisco ele possui vários usos, né? Abastecimento, irrigação, energia, né? E por isso tem um conflito entre os setores. Letra B. Errada porque a geração da energia é importante, mas a bacia amazônica também é vital para a navegação, para a pesca, para a biodiversidade e também para o clima.
A letra C está errada porque bacias hidrográficas são unidades amplas de gestão ambiental e não se limitam apenas à prevenção de enchentes urbanas, né? Como os nossos parques aqui em Curitiba. A letra D está errada porque o Brasil possui políticas públicas, né, como o Plano Nacional de Recursos Hídricos e comitês de bacia, né, ainda que com desafios, né? E essa questão ela ignora completamente, né, a existência, né, de política de gestão. Letra E. Essa é a correta, porque ela reflete com precisão a realidade multifuncional, né, da Bacia do São Francisco e a necessidade, né, de uma gestão participativa, né, para resolver conflitos. Né? Ele aborda corretamente, né, os múltiplos usos, né, e o desafio na gestão da água. Questão 40. Nosso gabarito é a letra B de bola. E a A está errada porque o nacionalismo vacinal ele prejudicou a distribuição equitativa, né? Onde que ele favoreceu, né, os países ricos e acabou agravando ainda mais as desigualdades globais. A letra B é o nosso gabarito, né? Porque o uso de vacinas, né, como instrumento geopolítico é um exemplo clássico, né, do termo soft power, né, onde que integra a estratégia das potências para ganhar influência sem o uso da força. C está errada. A diplomacia das vacinas ela teve forte motivação estratégica e política, né, visando aumentar a influência e formar alianças. A letra D, errada. A pandemia ela intensificou rivalidades, né, e acabou destacando novas formas, né, de disputa geopolítica, né, inclusive pelo controle de insumos e vacina. Letra E, errada. Acesso às vacinas foi influenciado não só pela riqueza, mas também por uma relação diplomática, né, entre como acordos políticos e também uma capacidade logística, né. O erro está que ela reduz a explicação a um único fator, riqueza. Esse aí que está o erro. Questão 41. Gabarito D de delta. A A está errada porque a pandemia ela ampliou desigualdades, né? E a globalização ela não garantiu uma distribuição equitativa, né, de vacinas e insumos. A B está errada porque, embora o fechamento de fronteiras tivesse uma motivação sanitária, houve impactos políticos, econômicos, e isso ficou muito evidente. Letra C, errada porque o protecionismo ele reduziu os fluxos internacionais, né? Sendo o oposto da ideia de um mundo sem fronteira. Né? Letra D, nosso gabarito, está certo. A pandemia ela revelou, sim, o duplo papel da globalização. Né? Ele facilitou a propagação de vírus, mas também a cooperação científica internacional. E aí ele expressa, né, com precisão, né, esse paradoxo, né, apresentado no texto. Letra E está errada. A pandemia ela levou à restrição de circulação e ao enfraquecimento temporário, né, dessa integração global, e não a sua expansão. Né? Aí, no caso, ela inverteu, né, os efeitos reais, né, desse período. Questão 42, gabarito letra D, B de bola. Vamos lá, letra A está errada porque as indústrias de alta tecnologia priorizam infraestrutura urbana, centro de pesquisa e mão de obras qualificadas, não apenas proximidade com energia renovável. O nosso gabarito, certo? A letra B de bola, né? Indústrias eletrointensivas, como a de alumínio, ela realmente se instala perto de fontes baratas e abundantes, né? Como hidrelétricas, né? Por exemplo. A letra C, ela está errada porque a principal fonte de energia do setor industrial brasileiro é a hidrelétrica, né? E não o carvão mineral.
Letra D de dado está errada. A transição energética, né, no Brasil, né, ela busca ampliar fontes renováveis, né, como a solar e a eólica, e não substituir por fontes fósseis. Ela acaba contrariando aqui, né, a política energética atual. A letra E é errada, né? A localização industrial ela depende de vários fatores, né, como infraestrutura, mercado, logística, incentivos fiscais. Ela não vai só atrás de recursos naturais, né? Essa aí é uma visão muito simplificada e incorreta, né, dessa logística industrial. Questão 43 e a última. Gabarito letra A. A letra A ela resume bem, né, a transição energética, né? Substituição de fósseis por renováveis, né, mas com desafios técnicos, econômicos e políticos, né? Ela reflete, né, essa complexidade real do processo. Letra B está errada porque a transição energética é um processo global e não exclusivo, né, dos países desenvolvidos, né? Países como o nosso Brasil, por exemplo, também participam. Letra C está errada, né? O Brasil ele tem uma matriz elétrica majoritariamente renovável, né? Mas ainda não concluiu a sua transição energética total. A letra D está errada. Carvão, petróleo, gás natural são fontes fósseis e não renováveis, né? Como diz o texto, né? E altamente poluentes. Aí é uma confusão conceitual muito grave. Letra E, errada. O uso de energia elétrica não garante sustentabilidade, né, se essa energia for gerada por fonte poluente, né? Essa afirmação ela é incorreta, né, sobre essa sustentabilidade energética. Beleza, então essa aí era a nossa correção. Vamos voltar aqui, lá para o nosso primeiro slide. Beleza, galera? Então agora fica aí a retap à disposição de vocês. Vejam com calma. Se tiver alguma ponderação a fazer, me procurem, né? Que a gente senta, debate, né? E se for o caso, a gente altera aí a pontuação já lançada no 5.000. Beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.